Sejam bem-vindas as pessoas novas e oi para quem já é inscrito no meu canal. Obrigada, gente, vocês são uma bênção e eu espero poder sempre compartilhar coisas que vão abençoar a vida de vocês. Então, o assunto de hoje é: você é uma filha, um filho de Deus. E diariamente eu venho agradecendo ao Senhor por me dar, a coragem de me expor aqui, por me dar a persistência, a consistência em publicar vídeo aqui nesse canal. E o propósito maior é para que alcance mais pessoas, para que pessoas ouçam a palavra de Deus a cada dia que passe. Porque eu acredito que a vida que a gente está vivendo aqui, ela é passageira. E o que mais importa, gente, é a nossa vida eterna, sabe? Com o nosso Pai do céu. Então, orando a Deus, muitas vezes eu me pego pensando na necessidade que é da gente conhecer a revelação da paternidade de Deus para com a gente. Porque eu sei que muitas pessoas não se sentem como filhos, sabe? E isso faz total diferença na nossa caminhada cristã. E eu sei que Deus pensa, meu Deus, quantas pessoas oram, quantas pessoas vão à igreja aos domingos, quantas pessoas tentam me servir, mas elas não entendem que eu sou realmente o Pai celestial delas, sabe? E às vezes você pode estar aqui pensando que você está nessa situação exata que eu tô falando. Você sabe que Deus é soberano, que você serve a Ele, que você vai à igreja no domingo, que você dá dízimo, só que você não consegue entender que Ele é o seu verdadeiro Pai celestial, sabe? Então, muitas vezes, a nossa relação com o nosso Pai terreno, com o nosso Pai, a pessoa que colocou a gente na Terra, não é boa. E isso interfere completamente a visão que a gente tem de Deus como nosso Pai. E com isso, muitas vezes é muito difícil a gente associar Deus como um pai, sendo que nosso pai aqui da terra nos rejeitou, nos abandonou, não nos tratou bem. A gente tem traumas e feridas profundas causadas por esse pai terreno. E é muito difícil associar isso, desassociar isso de um pai celestial. Às vezes a gente pensa, se uma pessoa terrena, meu pai aqui da terra, não conseguiu cuidar de mim, não me passou segurança, como que eu vou confiar em um Deus que eu não vejo, sabe, que eu não toco? Então esse é um ponto que eu precisei entender e ressignificar na minha vida, porque eu também não tive pai presente, meu pai me abandonou, enfim. Mas graças a Deus hoje eu sou curada, eu tenho a cura em Jesus e eu consigo enxergar a paternidade celestial de Deus na minha vida. Glória a Deus por isso. E é por isso que eu estou hoje aqui para falar sobre isso nesse vídeo. E por isso agora eu vou ler os versículos e a única orientação que eu vou te dar é para que você realmente abra o seu coração, que você esteja disposta a ouvir e que você consiga acreditar nisso que eu tô falando. Porque se você acredita na Bíblia, se você acredita que a Bíblia é verdade, se você acredita em todas as histórias que estão ali, você deve acreditar nisso que eu vou conversar com você agora. Que essas palavras se tornem verdade na sua vida e que você se sinta filha. Eu declaro isso na sua vida em nome de Jesus. Porque essa é a vontade de Deus. Que você se enxergue como filha amada. Em Gálatas 4:7 diz: assim, você já não é mais escrava, mas filha. E por ser filha, Deus também te tornou herdeira. E agora, Isaías 49:15. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou, embora ela possa esquecê-lo. Eu, Deus, não me esquecerei de você. Salmo 139. O Senhor me sonda e me conhece. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho, quando descanso. Todos os meus caminhos são conhecidos por ti. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra
me chegue à língua, tu já conheces inteiramente. Agora o versículo 13. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Agora Mateus 6:25. Deus fala: não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou que beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armam em seus celeiros, armazenam em seus celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Agora, Salmos 32:8. Eu o instruirei e ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. E agora, para fechar. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Gente, tudo isso aqui para poder ter um mínimo reflexo e entender o quanto Jesus te ama, o quanto Deus é um bom Pai, o quanto Ele está aqui para nos proteger, para nos guiar, nos direcionar, nos dar sabedoria, nos corrigir e mudar a rota para o lugar certo, para que o nosso coração esteja sempre posicionado nele, para que a gente viva bênçãos aqui na terra, para que a gente desfrute das coisas que o Senhor já nos deu. Se por acaso na sua vida você não teve um pai ou uma mãe ou alguém que cuidasse de você, que te instruísse ou que te desse algum conselho, ou se você não sabe o que é ter alguém te incentivando, te apoiando, te direcionando, ou se você não teve pessoas, pai ou mãe, ou pessoas que disseram que te amam, que estão ali por você, se apegue a essas mensagens, porque nós temos um Pai Celestial soberano que é infinitamente melhor do que qualquer pai terreno. Pensa num pai e numa mãe exemplar que você queria que fossem seus pais e suas mães aqui na Terra. Deus é infinitamente melhor e mais capacitado do que essas pessoas. O cuidado, o amor e a paternidade de Deus é infinitamente melhor do que qualquer paternidade ou maternidade humana que a gente possa ter aqui na Terra. Que você entenda essa mensagem em nome de Jesus, que isso queime no seu coração como nunca antes. Gente, não há ninguém melhor na face da terra do que quem nos criou, quem nos teceu desde o próprio ventre da nossa mãe, quem sabe se cai qualquer fio da nossa cabeça. Ele conhece os nossos pensamentos, ele conhece o íntimo do nosso ser como ninguém. E ele é a melhor pessoa para nos direcionar nessa vida aqui. E é com ele que, em nome de Jesus, a gente vai viver a nossa vida eterna para o resto da vida. E enquanto a gente não entende isso, a gente acaba entrando num ciclo vicioso de tentar agradar outras pessoas, tentar buscar aprovação em outras pessoas, tentando colocar nossa confiança em coisas erradas. Tudo isso para reafirmar o que falta na gente. Porque quando a gente não vê Deus como nosso Pai, a nossa identidade de filha, ela é roubada de nós. E aí, quando a gente não sabe a nossa identidade como filhas, a gente vai buscar a nossa identidade em outras coisas, em outras pessoas, em outras situações. E é aí que o medo fala mais alto, a insegurança fala mais alto, o trauma fala mais alto, a ferida fala mais alto.
A nossa expectativa nas pessoas fala mais alto. A nossa necessidade de aprovação, né, de outras pessoas, a nossa necessidade de aprovação externa fala mais alto. E aí a gente começa a ser dominado pelo medo, pela vergonha, pela angústia, pela ansiedade, pela depressão, muitas vezes, que é culminada através da ansiedade não tratada. E tudo isso porque a gente não tem uma identidade solidificada em Deus. Porque a gente não se vê como filha e herdeira do trono dele. A Bíblia fala que nós somos fortes, corajosos. Nós fomos feitos de forma admiráveis aos olhos do Senhor. Nós somos imagem e semelhança do nosso Criador, gente. Imagina isso, a gente é imagem e semelhança de Deus aqui na Terra. E quando a gente entende tudo isso, a gente passa a se ver como Deus nos vê. Então, que em nome de Jesus você acredite a partir de hoje nessa palavra. Você tem um Pai bom, que te fez de forma incrível, talentosa, admirável, extraordinária, com dons e talentos particulares. Você pode alcançar pessoas que eu não posso alcançar, sabe? E quão precioso é a autenticidade de cada um. E a partir do momento que a gente consegue entender isso, a nossa mente se abre. A gente entende a nossa verdadeira identidade cada dia mais no que o Senhor fala sobre nós. Por isso a importância da gente ler a palavra de Deus, a Bíblia, que ali tem o nosso manual da vida e a forma que a gente deve seguir aqui na Terra. E aí assim, pouco importa o que vão falar da gente, o que vão pensar sobre a gente. Porque se Deus fala tudo isso sobre nós, quem é alguém para falar contra? E aí a gente conseguirá não ser mais escravo da opinião dos outros, não ser mais escravo de inseguranças, de medo, de angústia, de ansiedade, de traumas passados, feridas, porque Deus vai curando tudo do íntimo do nosso ser. E uma coisa eu posso te dizer, eu era a pessoa mais insegura, mais ansiosa, mais tendenciosa, a minha ansiedade culminar numa depressão de tão alto nível que era. Eu era completamente dependente da opinião das pessoas. Eu buscava a aprovação das pessoas em todo o tempo, em tudo que eu fazia. Eu era escrava de tudo isso. E Deus me libertou para a honra e glória do nome dele. E por isso que hoje eu estou aqui para poder falar tudo isso para você. Porque isso transformou minha vida de uma vez por todas. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Vocês são encorajados e empoderados pelo Espírito Santo, porque nós somos o templo do Espírito Santo. A Bíblia fala isso. E a partir do momento que a gente crê em Jesus, que a gente é salvo, o Espírito Santo habita em nós. E aí, a partir disso, a gente pode fazer todas as coisas de acordo com a boa vontade dele. Porque tudo que a gente fará aqui será para a honra e glória do nome dele. Eu fui curada para curar outras pessoas. Você tem um dom para poder tocar a vida das pessoas. Então busque isso como se você estivesse procurando um tesouro escondido. Busque a sabedoria no Senhor, porque Ele é um bom Pai. Ele está aqui para te direcionar, até mesmo para te corrigir, se for necessário. Porque bons pais fazem isso. Porque bons pais querem que os filhos cresçam e amadureçam. Então, essa é a palavra que eu tenho para você hoje. E que você, em nome de Jesus, saia desse vídeo transformada. Que você saia de uma forma que você saia de uma forma completamente diferente do que você vê. Esse é o desejo do meu coração para você. E eu declaro isso em nome de Jesus para sua vida. Uma vida transformada para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada por ouvir até aqui. Me siga aqui nesse canal. Se quiser, me siga no Instagram também. E curta esse vídeo se você gostou desse conteúdo. Beijos e fiquem com Deus.